poderoso, Senhor. Pai nosso no céu, santo é o teu reino. Nós buscamos a tua presença aqui nessa tarde, Jesus. Tua vontade seja feita, Diga. na terra no céu. Atraia o céu neste lugar, atraia. Como é no céu, deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino, o teu reino buscamos, e tua vontade seja. Que a tua vontade prevaleça aqui neste lugar, Senhor. E na terra como é no céu, deixa o céu descer. Na terra como é nos céus, deixa o céu descer. Vamos clamar por isso nesta tarde, vamos. E deixa o céu. Peça essa tarde, peça a Ele. E deixa o céu. Rasga o céu neste lugar, Jesus. Rasga o céu neste lugar, Jesus. Ei! E deixa o céu descer. Aumente o volume da sua voz, peça a Ele, peça. Ei! E deixa o céu descer. E deixa o céu descer. Oh, e deixa o céu descer. E deixa o céu descer.
todo sempre, toda honra e toda glória, toda honra e toda glória, damos a Ti, Jesus, pois só Tu és digno, pois só Tu és digno, pois só Tu és digno. Abre o céu sobre este lugar, Senhor, abre o céu sobre este lugar. Que se abra os céus, diga, e o Teu reino venha. Nossa fé está somente em Ti, Senhor, no Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Que se abra os céus, e o Teu reino. Nossa fé no nosso Deus. Clame com mais força, queridos. Que se abra os céus, e o Teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o Teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados. Diga, diga. E grande. Que os céus fechados se abram. Teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão grande Deus, que os céus fechados se abram, Teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia! Uau! Glória! Que unção! Que os céus se abram e que venha a glória e que venha o poder daquele que vocês vieram ouvir esta manhã, esta tarde, porque foi ele que vocês vieram ouvir, não foi eu. Por isso nós oramos agora e pedimos a Deus que se abra os céus e que venha o poder e que venha a majestade do Espírito Santo de Deus e que Ele se faça presente neste lugar, que Ele me use pela sua infinita misericórdia, esse servo inútil, para transmitir a palavra dele, para que vocês possam ser alimentados, para que vocês possam ser capacitados, para que vocês possam sair daqui sabendo que o único Deus é aquele que está no céu e que enviou o seu Espírito para estar aqui comigo, com você, e Ele está aqui, e Ele quer você com Ele, Ele quer sentir a sua presença. Abandone tudo que você deixou lá atrás, agora é hora de você estar na presença do Pai. Se você tem algo para pedir para o Senhor, esse é o momento. Eu oro agora, Pai, em nome de Jesus. Pai, Tu és o convidado especial nesta noite. Eu oro, Pai, pedindo ao Senhor, Te faz presente através do Teu Espírito que habita em nós, que nós possamos sentir o Teu toque, Pai, que haja poder, que haja derramar neste lugar, que o Senhor esteja firme conosco, Deus, assim como queremos estar com o Senhor. Neste momento, Deus, eu convido o Espírito Santo de Deus, senta à mesa conosco, venha cear conosco, traga o alimento bom, agradável e perfeito que Tu tens para a nossa vida. É o que eu Te peço, Pai, mas principalmente que eu saia, para que venha o Teu Espírito, Deus, e faça aquilo que é da Tua vontade. É certo que eu diminua, para que Tu cresças em mim, Deus, para que sejas apenas Tu, Senhor, a ser exaltado, a ser digno de honra, a ser digno de glória. É isso que eu Te peço, Pai, nesta noite, Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas no Senhor dos Exércitos. Que noite linda, aleluia. Tá lindo demais.
Está lindo demais. Essa semana eu estou, pode ficar à vontade, pode sentar. Essa semana eu estou assim maravilhado com Deus. O que Deus tem feito na minha vida, me colocado em locais, em lugares maravilhosos para cuidar de pessoas, para casar pessoas, para orar com pessoas. Eu tenho vivido um tempo maravilhoso em Deus. Eu entendi que de mim mesmo não sairia nada, que de mim mesmo eu não poderia fazer nada, mas aquele Deus que habita em mim, que tem todo o poder, toda a autoridade, me usa, assim como pode usar a cada um de vocês nesta noite. Então eu quero que vocês neste momento abram a mente de vocês, para que vocês possam receber esta palavra. É o meu pedido hoje para com vocês e para com o Espírito Santo de Deus, que vocês possam deixar as coisas lá fora. É impossível encher um frasco se ele já está cheio. Eu preciso que esteja vazio, para que vocês possam absorver a ministração desta noite. Pela manhã foi maravilhoso. O Jeff trouxe essa mesma palavra, foi ótima, maravilhosa. As pessoas que estavam aqui receberam, e eu quero que vocês também recebam nesta noite. Eu quero que vocês entendam que há um Deus que Ele traz o alimento. Ele usa pessoas, mas é Ele que traz. Amém? Então eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Lucas 19, para nós fazermos a leitura desse texto, o qual será usado nesta ministração. Amém? Amém? Opa, achou um ali, tem um ali que já achou. Glória a Deus. Lucas fica entre Gênesis e Apocalipse, viu? Fácil de achar. Então vamos lá. Já está ali na tela. Vamos acompanhar aquele que trouxe a Bíblia física ou a Bíblia do seu celular. Aquele que não trouxe, pode acompanhar no telão. Às vezes as versões são diferentes. Eu vou até ver aqui se é a mesma versão da minha. E diz assim, lá no versículo 1 do capítulo 19 de Lucas: tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Eu vou até ler na tela para não ter problema de versões. Então, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entretanto, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se nenhuma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este filho de Abraão. Amém? Só por aí por enquanto. Esse é o texto que o Senhor trouxe no meu coração, no coração da pastora Eunice, que me ajuda nas preparações das ministrações. Ela me ajuda bastante. Ela é minha adjuntora, é minha mulher, é a que faz com que meu ministério cresça, e eu devo muito a ela. Ela sabe disso, e a cada dia que passa eu a amo muito, ela sabe disso também, aproveitando aqui já para falar. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados, olhando aqui, eu queria dar primeiro aqui, fazer um resumo, para que vocês possam entrar no contexto, entrar na história. Eu queria passar um pouquinho sobre a história de Zaqueu. Primeiro, quem era Zaqueu? Qual é a nacionalidade de Zaqueu? Nós, olhando pela Bíblia,
estátua aí, ele não explica. Mas Zaqueu era judeu, ele era da região de Jericó, judeu, e toda a sua casa também era judia. Mas Zaqueu se tornou cobrador de imposto. Na verdade, ele era chefe dos cobradores, chefe dos publicanos. Cobrador de impostos, naquela época, não é diferente hoje, mas naquela época ainda era pior, porque tinha um tributo cobrado por Roma, por César, e ele ainda cobrava além disso para tirar para si. Então ele realmente onerava bastante a população, melhor dizendo, o seu próprio povo. Como judeu, ele fazia com que o seu povo pagasse tributos altíssimos. Às vezes não davam conta de pagar, teriam que ir embora. Muitos foram embora por não dar conta de pagar os tributos. Os judeus nessa época, muitos saíram para outras regiões, porque não davam conta de pagar os tributos, que era muito pesado. E Zaqueu está aqui, numa história, e a gente vê que não é o primeiro cobrador de imposto que Jesus tem contato. Nós sabemos que tem um discípulo, Mateus, que era cobrador de imposto. Esse aqui é o segundo que Deus tem um contato. Então aí já dá para entender que Jesus, ele é muito chegado assim num pecador. Então se você não tem pecado, você está no lugar errado. Aqui é o lugar onde você tem pecado e Deus ama o pecador. Mas a palavra de Deus diz que mentiroso é aquele que diz que não tem pecado. Então todos nós somos pecadores. É claro que na carne, mas no espírito somos santos. E como somos revestidos pela palavra do Senhor, eu me sinto santo em Deus, mas pecador em carne. Amém? Então Zaqueu, como cobrador de impostos, seria indigno Jesus entrar na casa de um homem como esse, porque os fariseus estavam sempre junto com Jesus, observando os seus passos. Zaqueu era considerado ladrão, escória da sociedade. Zaqueu tinha status político, moral, era chefe de vários cobradores, riquíssimo. A Bíblia nos fala que ele nos diz que ele era super rico, porque ele onerava demais o povo, então ele dava a parte de Roma, que era de César, e o demais era dele. Então o que ele cobrasse a mais era dele. Então, para que vocês possam entender, aí a palavra sicômoro, talvez você não entendeu aquela frase, mas traduzindo para o nosso português, é a árvore onde Zaqueu subiu. Essa árvore tem esse nome porque ela é uma videira falsa. Ela não é a videira verdadeira. Olha só que interessante, né? Quem é a videira verdadeira? Jesus. Mas Zaqueu sobe em uma videira que não é verdadeira. Ela dá fruto, mas é uma videira que dá um fruto inferior à videira verdadeira. Só para que vocês entenderem esse contexto. Então Zaqueu é aquele cara que não só na sociedade, mas dentro da própria família ele era excluído, por ser considerado ladrão, opressor, indigno de ser judeu, porque trabalhava para o poder de Roma. Então o que Jesus vemos aqui? Isso traz uma confusão mental. Como que Jesus para tudo o que está fazendo para atender um homem que dentro do judaísmo era tido como um ladrão, um pecador, indigno? E eu quero lembrar vocês que nessa trajetória de Jesus, quando ele passa por Jericó, ele está fazendo a última jornada dele. Dali ele não volta mais, ele está indo para o sacrifício. Nesse momento ele está passando para ir ser crucificado. Mas antes disso ele também passa e encontra um mendigo na estrada, também nessa caminhada. Jesus, mesmo indo para o matadouro, ele para atender alguns pedidos. Mas eu não vou me atentar hoje ao mendigo que levantou e gritou: Jesus, filho de Davi. Aquele que estava empoeirado na beira da estrada, esperando Jesus passar, e ele escuta que Jesus poderia dar algo a ele, e ele fala: Jesus, filho de Davi. Hoje eu quero me atentar nesse personagem aqui, chamado Zaqueu.
porque o nosso tema desta ministração é: posicione-se. Posicione-se. Zaqueu venceu todas as barreiras que o impediam de ter o encontro com Jesus. Havia muitas barreiras que impediam Zaqueu de chegar a ter um encontro com Jesus. Primeiro, essas barreiras você consegue já identificar no texto. São várias barreiras. Ele é judeu e massacra o próprio povo dele. E Jesus era judeu, então já era uma barreira. Mas assim tem muitas outras barreiras, mas eu enumerei algumas aqui que eu quero compartilhar com vocês. Por exemplo, a barreira da profissão. É uma barreira que ele tinha para chegar a Jesus, porque diz assim: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Ele tinha um status muito alto, era rico, a profissão dele era muito difícil, era uma profissão de cobrador de impostos, considerado ladrão, como eu já falei aqui. Então era uma barreira muito grande para Zaqueu chegar a Jesus, até porque a vida dele estava muito boa, né? Digamos, né, de passagem, financeiramente, o status social de Zaqueu. Ele era o cara que estava ali sob o domínio de Roma, de César, então ninguém poderia tocar em Zaqueu. Então o status deles era ótimo, excelente, financeiramente. Então a Bíblia diz que ele estava riquíssimo. Então, para que chegar até Jesus? Então era uma barreira muito grande para se transpassar. Mas essa barreira, nós sabemos que ele passou. Mas tem uma outra barreira que eu quero compartilhar com vocês, que é a barreira de seu status social. Além da profissão dele já ser uma profissão difícil para chegar a Jesus, ele ainda tinha o status social. Era um homem que era reconhecido por toda Roma como sendo um cara de autoridade. Quem era maior do que Zaqueu naquela cidade? Quem era maior do que Zaqueu naquela cidade? Não tinha. Zaqueu era o cara maioral. A Bíblia nos fala que ele era o maioral dos publicanos, ele era o maior dos cobradores, ele era o chefe dos cobradores. Interessante isso, né? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça alguns se desviarão da fé e se transpassarão a si mesmo com muitas dores, que está em Timóteo 6:10. Barreira do status social. Quantos aqui não têm um status social elevado? Às vezes, só de falar que é cristão já gera talvez um burburinho no seu meio, no lugar que está. Sair da sua posição de status social de chefe e vir para a igreja e ficar no estacionamento recebendo o carro, com aquela cruzinha vermelhinha ali que brilha no escuro. Será que você, com status social de grande poder, quer fazer isso? Será que você quer se rebaixar a esse ponto de ir para um estacionamento? Você estudou tanto, você conseguiu, você trabalhou, você rompeu, você está lá em cima e de repente você cai lá embaixo para um mero estacionador? Não é fácil. É uma barreira sim a ser vencida para chegar a Jesus. E era uma das barreiras que trazia isso sobre Zaqueu. Por quê? Porque ele tinha dinheiro, ele tinha amor ao dinheiro, e a palavra de Deus nos fala que o dinheiro pode se tornar um Deus ou um instrumento de bênção. Tudo vai depender da forma como lidamos com ele. Como você está lidando com o dinheiro? Como você está lidando com o seu status social? Como você está lidando com sua profissão? Como você está conectando tudo isso com Deus? É muito fácil nós conectarmos a nossa vida com Deus quando as coisas estão tudo errado. Quando eu estou batalhando por um concurso, quando eu estou desempregado, quando na minha casa não tem nada para comer, é muito fácil conectar com Deus. Porque você ora, você olha para um lado, olha para o outro, você diz: quem pode me ajudar se não for Deus?
Mas quando você está lá em cima, meu amado, quando você está lá no teto, você alcançou o seu concurso tão sofrido e sonhado, o seu bom salário, você não precisa de ninguém para pagar suas contas, você não precisa de ninguém para comer aquilo que você deseja comer, vestir, viagens, dias bons, maravilhosos, refrigério. Quem precisa de Deus, estando com tudo isso, me diz. São barreiras que impedem que nós possamos entender que tudo isso é passageiro em nossas vidas. São barreiras. Talvez você não tinha ainda pensado por essa ótica, de que às vezes a própria condição social sua te afasta de Deus. A sua própria condição social te afasta de adoração, te afasta de frequentar a casa de Deus, te afasta de querer ser aquele que vai passar um rodo no piso. Aqui eu vejo várias pessoas que trabalham na igreja aqui, que têm um estado social elevado, mas estão aqui com o paninho e o rodo esfregando o chão. Estão ali no estacionamento, talvez você não sabe, ali tem procurador, ali tem dentista, ali tem grandes empresários, estacionando seu carro. Isso é uma barreira que eles quebraram. Uma das barreiras que para Zaqueu era difícil quebrar, mas aqui temos pessoas que quebraram, então não é impossível quebrar essas barreiras para chegar aos pés do Senhor. Mas eu quero falar de Zaqueu. Eu quero entender, porque me trouxe muita curiosidade, como que um homem com tanto poder fez tudo isso para chegar a Jesus. Mas tem mais, tem uma barreira aqui, que eu vou me colocar no lugar dele, que é a barreira da sua condição física. Gente, ele não era deficiente, mas ele era baixinho. Aí você já vê que eu sou baixinho, né? Então eu me identifiquei com Zaqueu na mesma hora. Quando eu comecei a ler o texto e vi que era uma dificuldade, era uma barreira naquele momento para Zaqueu, eu falei, opa, é eu. Olha eu aqui com Zaqueu aqui, na altura de Zaqueu mais ou menos, eu acredito, baixinho também. E aí quando eu vi a árvore, eu falei, eu vou pesquisar essa árvore, para saber, porque eu já subi em árvore grande, né? Morei no Amazonas há algum tempo, lá tinha umas árvores gigantes, eu dava conta de subir. Eu digo, mas eu vou ver se Zaqueu era tão pequeno que não dava conta de subir numa árvore grande. Aí eu olhei essa árvore, né, que é essa videira falsa, e eu olhei, ela chega até 20 metros de altura. Eu digo, ô, caba bom esse Zaqueu, viu? É dos meus. Pois ele subiu nessa videira. Tá certo que o tronco dela é um pouco menor, não chega a 20 metros, né? Digamos que talvez dê uns 2 metros de altura, bem grossa. Eu dei uma olhada, dei uma pesquisada. E aí, é claro, com alguns artifícios, ele deve ter dado conta de subir nessa videira. Mas era uma barreira para Zaqueu. Era uma barreira. Porque tudo nesse contexto, para Zaqueu se tornou barreiras. Status social, condições, e condições físicas. A palavra de Deus diz que ele não conseguia ver Jesus, porque a multidão cobria ele. Como que chegam uns homens aqui que tem 1,90 m de altura, eu fico lá atrás, não consigo ver nada na frente. Esse dia eu fui casar um casal aí, fazer o casamento dele, e eles, cada um tinha a menina acho que tinha 1,70 e pouco, o rapaz tinha 1,90 e pouco, e eu fiquei atrás, ninguém me via do outro lado. Eu falei, não caso mais gente dessa altura, eu quero só um casamento dos cabas mais baixos, que eu boto um banquinho e fico mais alto que ele. Estou brincando, caso sim. Eu amo casar, porque é uma alegria no céu, a festa no céu. Mas era uma das barreiras que vinham dificultar, como diz aqui a palavra lá no versículo 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por se ele de pequena estatura. O que poderia ser um fracasso, Zaqueu transforma em um instrumento, não só para ver Jesus, mas também para ter um encontro. Como você tem reagido diante dos obstáculos? Porque para Zaqueu era um obstáculo, porque a Bíblia nos relata aqui que Zaqueu queria ver Jesus. Isso me chamou muita atenção, porque a Bíblia não fala assim, Zaqueu queria falar com Jesus, Zaqueu queria pedir algo para Jesus, Zaqueu queria tocar em Jesus. A Bíblia diz que Zaqueu queria só ver Jesus, só ver. Como é que está seu coração hoje? Você quer tocar em Jesus? Você quer ver Jesus? Você quer falar com Jesus? Não importa se você tiver desejo no coração de alguma coisa você querer com Jesus, Ele está aqui atento, esperando a sua movimentação, o seu posicionamento.
Talvez você venha para o culto, você ouve a palavra, você é ministrado, você sai daqui amando a palavra, mas aí no dia seguinte você não se posiciona. Porque você começa a dizer, a minha condição social não dá para me estar ali, porque a minha estrutura não dá, porque meu intelecto não dá, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, coloca tanta dificuldade nas coisas, mas eu vejo um homem com tantas limitações, com tantas barreiras para chegar a um homem como Jesus, mas ele não mediu esforços, ele saiu do seu status social, começou a correr atrás de Jesus como uma criança, no meio da poeira, pulando de um lado para o outro para tentar alcançar Jesus, enquanto a multidão, por não gostar de Zaqueu, não fazia questão de abrir espaço para ele. Pelo contrário, deveriam cada vez fechar mais e falar assim, fecha aqui, deixa ele ver não. Ninguém gostava de Zaqueu, já era uma barreira grande. Eu sei que tem pessoas que vivem numa vida muito fechada, não tem relacionamento, as pessoas às vezes não entendem, acham que é uma pessoa má, uma pessoa talvez orgulhosa, e na verdade às vezes é uma pessoa oprimida. Mas aí as pessoas fecham, a multidão te fecha, a multidão não deixa você chegar a Jesus, então não desista. Não deixe que a multidão encubra os olhos para que você não veja o único que pode tirar você dessa vida que você está hoje. A multidão nem sempre é estar com você, mas Jesus sempre vai estar. Não confie na multidão. Zaqueu tinha status, Zaqueu tinha muito status, dinheiro, riquezas. Ele poderia chamar os servos dele e falar assim, vai lá no Jesus ali, fala para ele que vim na minha casa, que eu quero ver ele. E com certeza os servos de Zaqueu iriam fazer de tudo para chegar até Jesus. Ele tinha poder para isso, ele tinha status para isso. Ele poderia mover um dedo e dizer assim, vá lá, comitiva, e traga esse homem para mim. Mas ele tinha um diferencial, ele sabia o que ele queria, e ele queria ver Jesus. Será que você quer ver Jesus? Será que você está disposto a abandonar todo o seu orgulho? Será que você está disposto? A barreira do orgulho é uma das coisas que atrapalha muita gente. E nós sabemos que Zaqueu era orgulhoso. Quem não é orgulhoso, meu amado, tendo o poder que tinha Zaqueu? Nós temos um outro homem na Bíblia que até tem uma música, né? Como Naamã, que curado foi. E a música diz, quebra o meu orgulho, como Naamã. Porque geralmente quem tem muito poder é um pouco orgulhoso. É difícil de não ser. Porque quando você tem poder, você não precisa fazer força. Você pensa e as pessoas fazem. Você olha e as pessoas reagem. Não é fácil se manter íntegro tendo poder. E olha que eu não estou falando para você que saia do seu cargo alto e venha para baixo. Não estou falando isso. Eu estou querendo dizer para você que é para você ver como é que está a sua vida com Jesus. Como é que está a sua vida com Deus? O que é que está impedindo você de ter um relacionamento verdadeiro e íntegro com Jesus? Está difícil? Pega aqui o exemplo de Zaqueu, que fez aquilo que muitos não fariam, quebrou o seu orgulho, porque Zaqueu venceu o orgulho para realizar o seu objetivo de ver o Senhor. Você está disposto a se humilhar e fazer o que for preciso para atrair o olhar de Jesus? A barreira da multidão, onde impedia ele. É preciso ter um propósito. Zaqueu tinha um plano definido, ver quem era Jesus. Ele estava decidido. Outra coisa que me chama a atenção: como você veio para a igreja esta tarde? Você veio decidido a ver Jesus, decidido a receber o que Jesus tem para você, ou você veio só porque precisa vir no culto? Porque você só vai ter um encontro verdadeiro com Deus
quando você estiver decidido. Quando você verdadeiramente abrir o seu coração e dizer: hoje eu vou para aquele culto, porque eu quero ouvir a voz de Deus. Hoje eu vou para aquele culto, porque eu quero receber o que Deus tem para a minha vida. Você só vai receber o melhor de Deus quando você decidir, quando você se posicionar, quando você colocar como primícia, quando você colocar isso como sendo verdadeiramente algo importante para você. O que me chama, me atrai a atenção de Zaqueu, é porque todas as passagens que falam de Zaqueu, ele está correndo atrás da multidão, ele está tentando ver Jesus, ele caiu-se no seu patamar de glória, para ser uma criança correndo atrás de um homem na rua. Não sei se vocês estão entendendo, vocês já imaginaram agora o presidente correndo no meio da rua para ver um homem numa multidão? Vocês conseguem imaginar isso? Um governador sair da sua casa, de repente sair correndo feito louco, querendo ver alguém, não consegue ver, as pessoas não deixam ele ver, e de repente ele sobe numa árvore. É loucura. É loucura. Talvez até eu ficaria com vergonha de subir numa árvore para ver alguém. E eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Agora imagina um cara como Zaqueu, maioral, rico, com vários servos, usando roupa de linho, porque naquela época os caras usavam roupa mesmo de qualidade, coisa cara. E ele começa a correr. Cara, eu viajo nessas coisas, eu começo a ver Zaqueu com aquela roupa, cara, correndo no meio da terra empoeirada, porque não tinha asfalto naquela época, era só poeira. E pulando, enquanto a multidão ali cercava Jesus, e ele pula para um lado e pula para o outro, e não consegue ver Jesus, e não consegue. É preciso ter um propósito. Zaqueu tinha um propósito, um plano definido. Você tem um plano definido? Só não é parado pela multidão quem sabe o que quer. Quem sabe o que quer nunca vai ser parado nem por multidão, nem por deficiência, nem por status social. Quem sabe o que quer, nada pode pará-lo. Quem tem uma vida definida, quem tem uma visão definida, não pode ser parado. A não ser que esteja com uma visão errada, como Paulo. Paulo tinha uma visão errada do Evangelho e caminhava em uma outra direção com convicção. Mas Jesus pega esses caras assim, sabe, essas mulheres assim, que às vezes estão com uma convicção errada, traz, derruba no chão, cega, depois cura e coloca no eixo, coloca no caminho certo e se torna um dos maiores evangelistas, uma das maiores pregadoras ou pregadores, porque Jesus gosta de gente convictas, pessoas que se posicionam, pessoas que sabem o que quer, pessoas que olham para o céu e falam: Senhor, eu posso estar errado, mas a minha convicção é essa, e se eu estiver errado, que o Senhor me conserte. Quantas convicções erradas ou negativas na minha vida? E depois Deus falou: meu filho, tu está errado. Falei: amém, pai, vou mudar. Porque isso é o que muda a característica de um homem ou de uma mulher que persegue o seu alvo. Não tenha medo de tentar, não tenha medo de se humilhar, não tenha medo de passar vergonha, não tenha medo de passar vexame. Por Deus vale tudo, pelo Evangelho vale tudo, porque a palavra de Deus diz que aquele que se humilhar em nome de Deus, Ele vai exaltar perante o Pai. Para você ser grande no céu, você tem que ser pequeno aqui na terra. E quando eu falo isso, eu falo espiritualmente. Vivência. Quanto menos você quer, mais Deus te dá. Quanto menos você quer aparecer, mais Deus te coloca em evidência, porque Deus olha, não é o que você faz, mas quem você crê, como você é por dentro, quais as suas convicções.
Ou vocês acham que Jesus não conhecia o coração de Zaqueu? Não espere que os outros façam o que só você pode fazer. Assuma a responsabilidade pela sua vida. É seu trabalho se posicionar. Pare de achar que alguém vai pegar na sua mão, um pastor, ou um presbítero, ou um religioso, qualquer um que seja, e fale: vamos, filho, que eu vou te levar até Jesus. Não. Sabe quem fez isso? Os amigos daquele deficiente que não podia ir até Jesus. Os amigos pegaram ele, levantaram ele, desceram da cumeira da casa até Jesus, mas ele não podia ir. Mas você pode. Você pode ir até Jesus. Você não precisa de bengala, você não precisa que ninguém pegue nas suas mãos para você chegar até Jesus. E para descomplicar, Deus ainda falou assim: vou rasgar o véu. Você pode ir direto agora ao Pai. Pare de botar dificuldade para chegar ao Senhor. Pare de botar dificuldade para alcançar os céus, para alcançar o propósito de Deus na sua vida. Posicione-se. Levante de manhã e posicione-se. Abra o seu coração e diga: Pai, eu não sou nada, eu não tenho capacitação, eu não sei como fazer, mas me dá a direção, porque eu vou caminhar. Eu vou caminhar. Posicione-se. Não espere pelos outros. Zaqueu não se prendeu às limitações. Sua postura destemida e inabalável fez com que ele experimentasse uma mudança de vida radical. Pare de procrastinar, de esperar que os outros o levem pela mão para onde você pode ir sozinho. Vocês estão começando a entender por que Deus parou para ver Zaqueu? Quando você vê o contexto de Zaqueu, você fica pensando assim: cara, eu não pararia para falar com Zaqueu. É um cara indigno demais. Como é que ele explora o próprio povo? E a Bíblia diz que ao redor de Jesus havia uma multidão, mas Jesus não parou. Jesus continuava andando e a multidão atrás dele. Por que Jesus não parava para a multidão? Vocês já se perguntaram isso? Tinha uma multidão atrás de Jesus, mas Jesus não parava. Jesus continuava andando. Tanto é que Zaqueu olhou e falou assim: opa, não vou conseguir ver Jesus dessa situação. Não vou conseguir ver Jesus, está difícil. Aí Zaqueu pensou: cara, eu sou baixinho, não vou conseguir ver Jesus. Aí ele olhou lá na frente e viu uma árvore. A estrada passava por essa árvore. Então ele pensou: vou me adiantar, vou correr naquela árvore, vou subir naquela árvore e lá eu vou ver Jesus. Quem se adianta, governa. Vocês acham que Jesus não vai parar por você quando vê o seu esforço? Quando vê que você realmente está definido, está determinado a ver Jesus, a ter um encontro com Jesus, você acha que Jesus não vai parar para você? Você acha que Jesus não vai parar e te dar uma atenção? Se você acha isso, você não conhece Jesus. Se você tem esse sentimento de que Deus não vai olhar para o seu esforço, para a sua dedicação, então você não conhece Jesus. Você precisa conhecer esse Jesus amoroso, esse Jesus que está disposto a parar e olhar para cima. Olha só, Zaqueu era baixinho, mas quando Jesus falou com Zaqueu, Zaqueu estava em cima. A videira falsa, que era um empecilho para Zaqueu, se tornou um trampolim para Zaqueu subir e alcançar a videira verdadeira. Olha só que analogia. Quantos vivem agarrados numa videira falsa,
não tem raiz profunda no Evangelho, não conhece Jesus por intimidade, mas acha que está na videira verdadeira e não está. Mas use isso para chegar nele. Use as dificuldades, use as barreiras, use tudo isso para te impulsionar a chegar a ser aquele que Deus vai olhar e dizer: vale a pena jantar ou almoçar na casa dele, porque ele abandonou tudo para me seguir. Ele abandonou tudo para me seguir. Porque Deus espera de nós resistência, perseverança, resiliência e posicionamento. É isso que Ele espera de mim e de você. Está difícil, meus amados? Persista. Está difícil? Continue persistindo. Resista. Seja resiliente. Faça mais uma vez. Faça mais uma vez. Pense. Busque sabedoria, use o que Deus está te colocando para você subir. Deus espera que você seja este homem e esta mulher, que não seja parado por qualquer barreira, por qualquer dificuldade. Interessante que Jericó foi uma das cidades que os homens não poderiam transpor as suas muralhas, porque havia uma muralha muito difícil de ser transposta, de passar, de derrubar. Mas todos nós sabemos que ela caiu. Assim como todas essas barreiras caíram diante de Zaqueu, e ele continuou andando e teve um encontro genuíno e verdadeiro com Deus, assim você também pode ter todas as suas barreiras caídas, derrubadas, para você ter um encontro verdadeiro com Deus, para você entregar nas mãos do Senhor o seu melhor, aquilo que Deus tem para você. Porque Zaqueu utilizou os obstáculos como caminho, como propulsores para atingir o seu objetivo. Se José, por exemplo, não tivesse se posicionado pelo fato de estar numa prisão, ele jamais teria sido liberto, não teria preparado o Egito para a fome iminente, e inúmeras vidas teriam se perdido, inclusive as da sua família. Agora eu toquei numa área importante, né? Família. Você tem se posicionado para ser aquele que vai salvar a sua família? Você tem colocado isso como prioridade na sua vida? Porque para você salvar a sua família, você tem que estar enxertado na árvore da vida, você tem que estar uma vida em santidade, você tem que ter uma vida em Cristo, porque você começa a ser o espelho que a sua família vai ver. Talvez você não precise nem falar para a sua família que Deus é bom, mas quando eles olharem em você, a transformação, o que Deus fez na sua vida, automaticamente eles vão olhar e vão dizer: eu quero esse Deus, eu quero esse Deus. Porque eu vi transformação no meu filho, eu vi transformação no meu marido, eu vi transformação na minha esposa, eu vi transformação no meu amigo, então eu quero esse Deus. Mas se José não tivesse se posicionado por todos os lugares que ele passou, até chegar na cadeia, ele se posicionou na cadeia, ele foi ali um dos chefes da cadeia. Não importa onde você esteja, se posicione. Não importa se o lugar que você está não é cristão, não tem problema, se posicione. Não importa a família que você está, se não é cristã, não tem problema, se posicione. E você vai salvar a sua família. Moisés era um criminoso exilado do sistema penal do Egito. Entretanto, se posicionou e se tornou o líder de milhões de pessoas. Talvez você não sabe, mas Moisés, lá no Egito, ele viu um soldado judiando com um judeu, e ele foi e atacou esse soldado e o matou. E ele teve que fugir do Egito, então ele era exilado, ele era um fugitivo. Mas lá no deserto ele teve um encontro com Deus. E ele se posicionou e depois voltou para o Egito para salvar o povo de Deus. Se ele não tivesse se posicionado, todo esse povo teria morrido lá no Egito. Todo esse povo tinha sido consumido, porque ele se posicionou, ele salvou o seu povo.
Mas temos outro exemplo: o apóstolo Paulo pregou a palavra de Deus, fundou igrejas e escreveu metade das suas obras em uma cela, em uma prisão. Pastor, eu vivo uma prisão, eu sou depressiva. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pesquise o que era uma prisão naquela época. Eles eram presos debaixo do subsolo, numa prisão feita de pedra, onde passava um córregozinho, onde ali eles defecavam, urinavam, onde viviam com baratas, com ratos, um lugar frio, ou quente demais. E Paulo estava ali, e lá ele fez metade de todas as suas escritas, cartas. Me diz, o que pode impedir você de fazer a obra de Deus? Me diz o que está impedindo você de romper. Me diz o que está impedindo você de crescer. Me diz o que está impedindo você de dizer: Senhor, eis-me aqui e usa-me a mim. Porque obstáculos devem se tornar estimulantes para nos impulsionar em direção ao nosso destino. Eu tive que sofrer muito. Eu tive que ser esmagado, igual se esmaga uma uva, para entender o que é andar com Jesus. Teve um tempo na minha vida não tão distante, em que eu estava tão esmagado, tão apertado, mas minha esposa, de todas as áreas, nós estávamos quase sucumbindo, como lemos o livro do T.D. Jakes, esmagado. E aquilo nos deu uma força, nos impulsionou, porque quando você está sendo esmagado, quando você está sendo triturado, é porque Deus está extraindo o melhor de você. Talvez neste momento você está passando por tudo isso, mas eu quero dizer para você, meu amado, se você está passando por isso, dê glória a Deus, porque Deus vai extrair o melhor de você, o melhor suco de uva de você, o melhor azeite que você pode dar, porque é assim que se extrai o melhor da uva e da oliveira, é esmagando. Não é para te matar, é para te melhorar, é para crescer, é para viver o melhor de Deus nesta terra, é para entender que isso aqui é passageiro, que isso aqui não tem valor algum, o melhor está por vir, a nossa vitória está no céu, a nosso galardão está no céu. Você quer refrigério? Está no céu. Deus diz que está guardando para nós moradas novas no céu. Aleluias, glória a Deus. E o mestre está passando. Você vai perder essa oportunidade? Ou vai se posicionar para ver Jesus? Vamos colocar de pé. O mestre está passando. Você vai perder essa oportunidade? Ou você vai subir na árvore, ou você vai enfrentar a multidão, ou você vai enfrentar a sua vergonha, ou você vai enfrentar os seus medos e vai encostar em Jesus, porque Ele só precisa enxergar você, meu amado. Você não precisa falar nada. Se Ele olhar para você, Ele olhar a sua vontade de vencer, Ele diz assim: hoje ainda cearei com você, hoje ainda estarei na sua casa e cearei com você. Talvez seja a oportunidade que Deus está te dando para cear com Ele. Talvez seja o momento que Deus está passando e Ele está dizendo: filho, essa é a tua oportunidade de cear comigo. Quebre o seu orgulho, quebre suas limitações, ultrapasse tudo aquilo que você tem para ter um encontro verdadeiro com Deus. Amém.
Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Fago tudo pra te seguir. Como Zaqueu, diga mais uma vez. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti. Se eu preciso de ti, oh Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Eu largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior e faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Olá, graça e paz. Se Deus ministrou o seu coração, você quer pertencer, fazer parte dessa família, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você está afastado, sem casa, sem igreja, entre em contato com esse número que vai aparecer na tela, que alguém vai conversar com você, vai te direcionar e nós vamos recebê-lo com o maior amor da nossa família. Deus te abençoe, leva essa palavra no seu coração, siga as nossas redes sociais, no Instagram, clica aí no sininho para você ser notificado das nossas mensagens no YouTube. Siga também o Spotify do Pastor Robson Correia e o meu YouTube Robson Correia, tá bom? Deus abençoe, beijo no coração, obrigado por ter ficado até aqui conosco.